Já ouviu em filme, jornal ou alguém conversando? A maior parte dessas pessoas, desses acontecimentos, desses jornais, eles falam que a Idade Média não prestou, não serviu. Quando você quer dizer que alguém é ultrapassado, você diz, ah, fulano tem a mentalidade medieval. Já parou para perceber nisso? Pois, na aula de hoje, a gente vai ter outra visão sobre o que é a Idade Média. Se liga aí e vem a vinheta. Primeira coisa que você tem que saber, quando a gente está falando de Idade Média, nós estamos falando da Idade do Meio, é literal. Essa divisão da história só surge na França no século XVIII, e são aqueles caras, aqueles intelectuais, que vão dividir a história em antiga, média e moderna. Média é a do meio, por isso o nome média, literalmente sobre isso. O período medieval, lembre-se, ele aconteceu no planeta inteiro, ele aconteceu no mundo inteiro, se a gente for perceber a maneira que a historiografia francesa pensa e raciocina. Claro que você sabe que isso é uma visão altamente etnocêntrica. O mundo é dividido politicamente, socialmente, historicamente, a partir do olhar francês, ou inglês, ou norte-americano. E nós absorvemos isso como se fosse natural. Não é. Se ligue nisso. É um discurso político ideológico de autoafirmação dessas potências, inclusive potências intelectuais. São elas que elaboram a divisão do mundo. Então é como se elas estivessem dizendo ao mundo como é que o mundo é. Nem todos os povos, nem todas as civilizações pensam dessa maneira. Então fique ligado para não cometer atos de preconceito, racismo, discriminação, etnocentrismo, sem perceber que está fazendo isso, porque ainda não sacou que nós somos engolidos por esses discursos políticos, tá bom? Uma coisa interessante, essa Idade Média ela é trabalhada a partir de uma série de discursos ideológicos burgueses que vão se estabelecer no século XVIII também. É o Iluminismo e o Renascimento que vão dizer que a Idade Média não prestou, que a Idade Média é a Idade das Trevas, é a noite dos 1000 anos, que durante esses 1000 anos de Idade Média a humanidade não se desenvolveu, só andou para trás, não serve, não presta, não teve desenvolvimento técnico-científico, que você só tem aqui na realidade superstição, o poder da igreja, inquisição, maldades. Cuidado, isso não é necessariamente dessa maneira. Isso é a maneira que o Iluminismo, é a maneira que o Renascimento constrói a Idade Média para se autoafirmar. O Renascimento renasce a cultura grega e romana. Olha aí. É cultura grega e romana que presta, a Idade Média não presta. O Iluminismo ilumina o mundo com a racionalidade, conhecimento, cientificismo, tecnicismo. Na Idade Média não tem isso. Se não tem isso, não presta, não serve. Iluminismo ilumina porque antes estava escuro. E estava escuro porque não presta, estava escuro porque não serve. Então, cuidado, que isso são posicionamentos ideológicos criados sobre o assunto que nos acabam fazendo achar que a Idade Média não prestou nada, que não serviu, que o povo andava só cheio de cocô, mijo, andando com porco no meio da lama, na cidade de Paris. Isso acontecia, mas você tem que saber que não era necessariamente assim e não era somente assim. Beleza? É fundamental que essa ideia de Idade das Trevas e essa ideia de Noite dos 1000 anos seja extirpada da sua cabeça. Tire isso. Não funciona assim. A Idade Média teve muito desenvolvimento ligado à arquitetura, filosofia, ao desenvolvimento da química e da física como conhecimentos transversais da produção de bebidas alcoólicas, tecidos, vidros e armamento. Então, cuidado. Não é bem assim não. Mas a Idade Média nasce do colapso civilizacional romano. E aí você tem uma mudança política, uma mudança jurídica, mudanças cartográficas, deslocamento de pessoas, o poder público vai colapsar, o que você vai dificultar a capacidade de comunicação e transporte, porque você não tem ninguém que padronize pesos e medidas, que garanta a lei, que circule sobre estradas, que tenha uma manutenção das pontes, dê segurança a esses espaços. Então, realmente, o colapso da civilização romana está associado a esse elemento. Em conjunto com esse colapso, a gente tem que entender que parte dele e parte da formação do medievo foi trazida pelos povos germânicos, chamados pelos romanos de bárbaros, porque não eram romanos. Os romanos entendiam que aqueles que não eram romanos não eram civilizados, eram selvagens. E aí o cinema hollywoodiano vai nos ajudar a compor essa imagem com aquele cara gigantão, com um machado.
Tipo Conan, o bárbaro naquele filme dos anos 80, que vai matar, roubar, estuprar, queimar, destruir tudo, porque a cabeça dele é esse aniquilamento. É mais esse conceito dos vikings que a gente tem na televisão também. Então é como se esses povos, por não serem romanos, são aniquiladores, destruidores, e os romanos nunca tivessem praticado violências, que os romanos nunca tivessem matado, roubado, estuprado, torturado centenas e centenas de milhares de povos, milhões de pessoas. Se ligue, cuidado, porque não é necessariamente assim. Mas o que nós chamamos de invasões bárbaras é apenas um processo migratório. São deslocamento dessas populações procurando terras férteis, água, clima mais ameno. Esses povos estão entrando em choque com a estrutura administrativa e militar romana. O contato entre eles dois é um atrito, é um confronto. E quando esses bárbaros eles entram no império, esse império então começa a se implodir, absorvendo cultura bárbara, esses bárbaros absorvendo cultura romana, tendo então toda uma relação de sincretismo entre os elementos culturais. Agora, cuidado, quando nós chamamos de bárbaros, nós estamos falando de vários povos. Tá? Germânicos, eslavos, mongóis, são altamente heterogêneos. Quando falamos dos germânicos, nós temos mais uma galera de povo. Francos, alamanos, godos, visigodos, ostrogodos, deletérios, só estou dando aquilo que eu lembrei nesse momento sobre os povos germânicos. Então são dezenas, os eslavos do mesmo jeito. Então é importante vocês pensarem que os romanos, quando chamam de bárbaros, eles tornam todo mundo homogêneo, como se todo mundo fosse igual, e todo mundo nessa igualdade fosse desqualificado, fosse selvagem, não fosse civilizado. Consequentemente, são indivíduos inferiores que devem ficar fora do império ou serem escravizados pelos romanos. Tranquilo isso? Outra coisa importante, entre todos os povos germânicos, o mais importante deles são os povos francos. Não esqueça disso. São eles os primeiros a se romanizarem, são os primeiros a se cristianizarem, são os primeiros a darem uma ideia de continuidade ao Império Romano. Cuidado, é uma ideia, porque não é necessariamente real. O Império Romano deixou de existir e os francos são francos, não são romanos, mas eles acham que são romanos, vão absorver essa ideia aí, tá? E aí, outra coisa importante sobre a Idade Média é você lembrar, mais uma vez, que a Idade Média é estendida ao mundo inteiro. Mas o feudalismo, germânicos, francos, Igreja Católica, é o que compõe a Idade Média na Europa. Existe uma Idade Média na África, existe uma Idade Média na Ásia, existe até no continente americano, que ela é composta cronologicamente pelos astecas, maias e incas. Então, se liga aí, tranquilo? O objetivo da aula de agora, que você acabou de assistir, é dar uma visão geral sobre o que foi isso, o que foi o período medieval. Então aproveite, dá o like, coloque lá o sininho das notificações, espalhe, converse e diga a todo mundo se você está gostando aí das nossas aulas de História do Estudioso. Então, enriquecendo com você no Estudioso e até a próxima aula. Valeu, galera!